Fala galera, como é que vocês estão? Bora então para nossa quarta aula do curso de Vray Next para SketchUp. E na aula de hoje você vai conhecer a Vray Camera, a nossa câmera do Vray. Vamos falar sobre exposição, sobre balanço de branco, vinheta e outras coisas bem legais também. Eu estou utilizando aqui um arquivo já configurado para testes, com esse efeito que oculta os materiais. Inclusive, a gente vai ter uma aula só sobre isso mais pra frente, mas eu vou deixar o link desse arquivo configurado já disponível para download aí na descrição do vídeo para vocês. E lembrando que se você quer tirar o certificado ao final do curso, veja as aulas então pela nossa plataforma. É tudo 100% gratuito e eu também vou deixar o link aí na descrição. Agora, se você está vendo pelo YouTube mesmo, não se esquece de se inscrever aí no canal e ativar também o sininho para ser avisado sempre que uma nova aula do curso for liberada, beleza? Então vamos lá. A nossa câmera vai ser encontrada aqui dentro do Asset Editor no menu Settings. Entramos ali e na segunda aba é justamente onde a gente encontra a nossa câmera. Clico aqui em cima para poder expandir e ali dentro a gente vai encontrar várias opções bem interessantes. Vamos começar então pela opção Type, que é o tipo de câmera que a gente vai utilizar. Quando eu venho aqui do lado direito e clico em cima do seletor, vocês vão ver que a gente tem três opções. A primeira é a nossa Standard, a nossa câmera padrão, que é quem a gente vai utilizar durante as aulas. E essas outras duas são câmeras voltadas para realidade virtual, para VR. A gente vai utilizar essa aqui de cima, mas eu vou colocar as outras duas para vocês verem como é que elas se parecem quando a gente renderiza com elas. Então, ó, vou selecionar aqui a segunda, vou mandar renderizar. Terminou aqui então o render e aqui a gente pode ver, ó, que ele pegou tudo que tem em volta do nosso projeto, tudo que estava ao redor da câmera. E é justamente esse tipo de imagem que a gente vai utilizar quando nós queremos fazer imagens 360, ok? Agora vamos trocar lá então para o terceiro tipo, que é o nosso VR Cube Map. Então clico aqui em cima, vou renderizar mais uma vez. E ele gerou esse outro render aqui. Para quem não está acostumado pode parecer bem diferentão, mas ele também é um tipo de imagem usada para realidade virtual, beleza? Vou fechar aqui e bora voltar para o nosso tipo Standard, o nosso tipo padrão, e bora mandar render mais uma vez. Terminou aqui então de renderizar e agora a gente vai encontrar esse carinha aqui de baixo, que é a nossa opção para renderizar imagens estereoscópicas. Que desgrama que é isso? Eu vou habilitar aqui, vou mandar renderizar mais uma vez. Terminou aqui o nosso render, vocês vão ver, ó, que ele gerou duas imagens aí pra gente lado a lado. E agora a gente vai lá embaixo no Frame Buffer, na nossa penúltima opção, esse íconezinho azul com ciano. Vou clicar aqui em cima, deixa eu aproximar ali a nossa imagem e vocês vão perceber que o render agora que a gente vai ter, esse resultado que ele gerou, é aquele tipo de imagem que a gente vai ver com os óculos 3D. Bem bacana essa opção, mas para a gente poder continuar agora, eu vou desligar ela e vamos descer um pouquinho, chegando até a opção Exposure, a nossa exposição. Antes de mais nada, o que é exposição? Basicamente, é o quão clara ou quão escura está a sua imagem. Então, por exemplo, se a sua imagem está subexposta, quer dizer que ela está mais escura do que deveria estar. E se ela está super exposta, quer dizer que ela está clara demais, está estourando, está bem mais clara do que deveria ser. Inclusive, vocês vão ver que se a gente desligar essa opção, o nosso render vai ficar completamente estourado. E aqui vocês podem ver que nós perdemos completamente os detalhes da nossa cena. Ela ficou mega clara, a gente não consegue ver mais nada. Por que isso? Porque agora a nossa câmera não está mais influenciando na exposição da nossa imagem e não é isso que a gente vai querer. Então vamos habilitar aqui novamente, vamos mandar mais um render. E agora nós vamos vir para essa outra opção aqui de baixo, que é o Exposure Value. O que ele vai fazer? Isso aqui vai controlar exatamente a exposição da nossa imagem. É aqui que a gente vai dizer se ela vai ficar mais clara ou mais escura. Vou fazer o seguinte, vamos renderizar utilizando a opção interativa. Então aqui em cima na barrinha do Vray, vamos selecionar esse ícone aqui, da renderização com a mãozinha na frente, ok? Agora ele vai começar a renderizar pra gente em tempo real, pra gente conseguir testar mais facilmente. E vocês vão ver que aqui na opção Exposure Value, o que vai acontecer? Quanto mais pra frente eu puxar essa barrinha, ou quanto mais eu diminuir esse valor, mais a minha imagem vai clareando. Então, se eu puxar aqui bem para frente ou diminuir bastante, ela fica completamente estourada. E o contrário também vai acontecer. Se eu puxar ela para a esquerda ou aumentar aquele valor, mais escura ela vai ficando. Então vamos jogar aqui, por exemplo, para 22 e vocês vão ver que a gente já nem consegue ver mais nada. Ela ficou bem escurona aí. E logo aqui à direita, a gente vai encontrar a opção de exposição automática. Quando a gente habilita essa opção, a gente permite o próprio Vray interpretar ali a nossa cena, ler a nossa
nossa cena e determinar qual que é a exposição ideal. Porém, vocês vão ver que isso aqui não vai funcionar quando a gente está utilizando a renderização interativa. Então eu vou clicar aqui para poder pausar o nosso render. Ok, vocês vão ver que ele continua não disponível. Isso porque eu tenho que ir lá na aba Render e tenho que desabilitar o render interativo aqui também. Agora sim ele vai funcionar. Vou clicar aqui em cima e vocês vão ver que depois que eu cliquei, a nossa imagem antes estava bem escura. Vou mandar renderizar mais uma vez. E agora sim a exposição da nossa imagem está bem mais legal. Às vezes acontece de ele não pegar, ok? Então pode ser um bugzinho aí do V-Ray. Nesses casos eu simplesmente fecho o nosso Asset Editor e também o nosso Frame Buffer e abro novamente que ele calcula normalmente. Mas vale lembrar, galera, que isso aqui não é a exposição perfeita, ok? É a exposição que o V-Ray achou bacana para a nossa imagem, para essa situação. Não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter que usar ela, e muito menos que ela vai funcionar 100% em todos os casos. Porém, ela pode ser no mínimo um bom ponto de partida, para você não ter que calcular tudo do zero, coloca ele no automático e depois você vai ajustando. Mas como é que você vai ajustar se quando você habilita aqui a opção automática, ele não deixa mais a gente mexer aqui na nossa aba de exposição? Vai ser exatamente na nossa opção de compensação, nosso compensation, que a gente encontra ali embaixo. Como é que ele vai funcionar? Você pode simplesmente usar a barrinha dele aqui jogando para a direita ou para a esquerda para poder clarear ou escurecer a imagem depois de você ter utilizado a exposição automática. Então, por exemplo, nesse caso aqui, habilitei ali a opção automática, mas achei, por exemplo, que a nossa imagem ainda estava um pouco escura. Posso vir aqui e aumentar levemente a opção Compensation. Bora renderizar mais uma vez. E agora ele já deu uma leve clareada aí no nosso render. E a mesma coisa se eu quisesse o contrário, coloquei ele no automático, mas achei ela clara demais. Poderia jogar aqui para a esquerda para poder diminuir e ele iria escurecer essa nossa renderização. Ficou aqui levemente mais escuro. Vamos voltar para 0.2 que estava bem bacana. E agora a gente vai então para a próxima opção, que é o nosso White Balance, balanço de branco. E o que é isso? O que isso vai fazer? Balanço de branco é onde a gente vai ajustar basicamente as cores da nossa imagem. Como assim? Vamos supor, por exemplo, que você tem uma luz muito amarelada na sua cena e por isso todas as cores da sua imagem sofrem essa influência bem forte desses tons amarelados. É aqui no White Balance onde a gente vai conseguir corrigir isso. Então, por exemplo, vou vir aqui na aba de luzes, a gente não chegou nessa parte ainda, então eu vou mostrar para vocês aqui bem basicamente. Clico aqui em cima, a gente vai encontrar a opção do nosso sol. A gente vai ter uma aula exclusivamente para poder falar sobre o nosso sol aqui do V-Ray. Mas por enquanto vamos fazer apenas o seguinte. Clico aqui em cima da cor dele e eu vou colocar um tom aqui de vermelho bem forte e vou mandar renderizar para a gente poder ver. E o resultado, como esperado, é que a nossa cena toda ficou com essa influência bem forte do vermelho. O que é que a gente faz? Voltamos então lá na nossa aba da câmera do V-Ray e na opção White Balance, o que a gente vai fazer? A gente sabe que essas áreas aqui da nossa imagem que estão com esse tom de avermelhado deveriam ser brancas. Então a gente clica aqui em cima da cor do White Balance e vamos procurar o tom que mais se aproxime com o tom que a gente tem nas áreas que deveriam ser brancas. Então vou pegando aqui, por exemplo, tá um tom ali meio até puxando levemente para o rosa. Então coloco assim, mais ou menos. Ok, então a gente está dizendo para ele que todas as áreas que estão com essa cor deveriam ser brancas. Fazendo isso, ele vai conseguir fazer os ajustes necessários de cor na nossa imagem aí. Vamos mandar renderizar então. E aqui no resultado, a gente já consegue ver que o V-Ray conseguiu retirar bastante a influência dos tons de vermelho que a gente tinha no nosso render. E da mesma maneira que na exposição, aqui no White Balance a gente também vai encontrar a opção de calcular ele de maneira automática, de definir esse balanço de branco de maneira automática. Então vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui na aba de luzes, eu vou trocar a cor do nosso sol, vou deixar dessa vez um amarelo aqui bem forte, então uma coisa até puxada de meio para o laranja, mais ou menos assim, ok. E lá no nosso White Balance, eu vou voltar para o padrão dele, que é a opção aqui, da cor completamente branca. Vou deixar assim e vou fazer um render com a opção automática desabilitada. Então vamos renderizar. Terminou aqui o render, já salvei ele dentro do nosso histórico e para quem não conhece o histórico, vai aparecer um cardzinho aí com uma aula que eu explico exatamente sobre isso no canto superior direito da tua tela. E aí vamos fazer agora o seguinte, vou clicar aqui na opção automática do White Balance e vamos renderizar mais uma vez. Terminou aqui o nosso render, já coloquei ele no histórico também e vamos clicar nesse íconezinho do AB para poder comparar os dois. Aqui do lado esquerdo a gente tem a imagem com o balanço de branco automático desabilitado e aqui do lado direito o nosso White Balance, nosso balanço de branco automático estava habilitado ali. E a gente vai ver que com o balanço de branco padrão ele estava assim e depois com o automático ele ficou assim.
Eu particularmente gostei mais da primeira opção e é até legal mostrar isso para vocês, porque da mesma maneira que a exposição automática, o balanço de branco automático é o que o V-Ray calcula ideal para cada cena, mas não necessariamente é o resultado perfeito, ou muito menos o resultado que a gente vai querer. Não vai acontecer em todos os casos mesmo, ok? Então, por isso também é importante você entender exatamente como ele funciona para poder controlar de maneira manual, para conseguir realmente o resultado que você quer alcançar aí. Voltei às configurações ali do nosso sol e também aqui do balanço de branco para o padrão. Deixei apenas as modificações que a gente fez na aba aqui de exposição e compensação. Vamos descer um pouquinho mais e agora a gente vai encontrar a aba de efeitos. Clico aqui em cima para expandir e o primeiro efeito que a gente vai encontrar é o efeito de vinheta. O que é isso? Eu vou pegar esse valor dele e vou colocar para 3.0. Bora renderizar e vamos ver o resultado que esse efeito vai gerar pra gente. Terminou aqui o nosso render e o resultado que a gente consegue com esse efeito é essa escurecida que ele vai dar ao redor da nossa imagem, aí nas bordas desse nosso render. Salvei no histórico também para a gente poder comparar. Então coloquei a imagem sem vinheta como A imagem com vinheta como B, e bora comparar as duas então. Então, ó, sem esse efeito de vinheta ela estava assim, e depois com a vinheta a gente ganhou esse efeito escurecendo as bordas do nosso render aí. Voltando a vinheta aqui para 0 então. E logo depois dela, a gente vai encontrar esse carinha aqui de baixo, chamado Vertical Tilt. Beleza, nome em inglês todo glamouroso, mas o que isso realmente quer dizer? Basicamente o seguinte, vamos fazer um render aqui com a imagem um pouco mais de baixo para cima, olhando mais ainda de baixo para cima aqui do nosso projeto, deixando ele ali meio que com essa visão bem inclinada em relação ao observador. Bora renderizar mais uma vez. E o resultado que a gente tem é exatamente essas linhas verticais aqui do nosso projeto, parecendo como se estivessem inclinadas. E se a gente quiser acertar isso, deixar as linhas verticais paralelas, retinhas, para poder ter uma imagem mais agradável em alguns casos, a gente pode vir aqui exatamente nessa opção e aumentar levemente esse valor. Então colocando, por exemplo, 0.15, deixa eu salvar essa opção no histórico primeiro. E agora sim, bora renderizar. Terminou aqui o render. Reparem ó, que ele já deixou essas linhas verticais bem mais retinhas. Posso até aumentar um pouquinho mais esse valor. Então, por exemplo, 0.20 e renderizo aqui mais uma vez. E agora sim, ó, a gente pode comparar. Coloquei os dois aqui no histórico. Esse eu vou colocar como A e esse como B. E a gente consegue ver que antes o nosso projeto... Opa, deixa eu selecionar aqui o A novamente. Que antes o nosso projeto parecia estar inclinado ali para trás. E depois, utilizando aquele novo efeito, a gente conseguiu corrigir, deixando as linhas verticais dele retinhas, paralelas, o que deixa uma imagem mais agradável pra gente aí. E para fechar nossa aula então, vamos vir aqui do lado direito do nosso Asset Editor e vamos clicar em cima dessa setinha para poder expandir. Abriu essa nova janela do lado direito e aqui dentro a gente vai encontrar essa abinha das configurações avançadas da nossa V-Ray Camera. Clico ali em cima e basicamente o que a gente vai encontrar aqui é o seguinte, são as mesmas opções para controlar a exposição da nossa cena que a gente encontraria em uma câmera real. Eu não vou me aprofundar em um montão de termos técnicos aqui, mas basicamente é o seguinte, a gente vai poder controlar esses carinhas apenas quando a opção de exposição automática estiver desabilitada. Ok, vou utilizar a opção de renderizar no modo interativo e essas três opções então vão ser o seguinte. A primeira seria o ISO, a sensibilidade do sensor da câmera à luz. Então basicamente quanto maior esse valor, mais clara a nossa imagem vai ficar. Então ele estava em 2,5, se eu jogar aqui para 50 por exemplo, ele já fica bem mais claro. Se eu jogar para 80, mais claro ainda. Depois do ISO, a gente vai encontrar o F-Number, que seria a abertura do obturador. Nesse caso aqui vai funcionar exatamente de maneira oposta ao de cima. Quanto mais baixo esse valor, mais clara a nossa imagem vai ficar. Então se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 6, vocês vão ver que a nossa imagem já clareou mais ainda. Vou voltar aqui para 7 e ela vai escurecer levemente aí. E por último, nosso Shutter Speed seria a velocidade de um obturador. Ele vai funcionar bem parecido com esse aqui de cima. Quanto mais baixo esse valor, mais clara a nossa imagem vai ficar. E quanto mais alto esse valor, então se eu jogar aqui, por exemplo, 1000, mais escura a nossa imagem vai ficar aí. Essa aula então é isso aí, galera, fazendo aqui apenas um breve review. Nessa aula a gente aprendeu sobre a nossa V-Ray Camera. Começamos vendo lá sobre os tipos que ela tem, o tipo padrão e também os tipos de câmera usados para realidade virtual. Depois vimos ali a opção de imagem estereoscópica e passamos então para a parte de exposição, balanço de branco. Vimos também as opções de balanço de branco e exposição automáticas que o V-Ray fornece pra gente. Depois disso a gente foi lá para a aba de efeitos, onde a gente viu o efeito de vinheta que escurece a borda ali, as bordas do nosso render, e também o efeito Vertical Tilt, que permite a gente corrigir ou alinhar ali as linhas verticais do nosso projeto. Para fechar então, demos uma passada rápida nas configurações avançadas de câmera, que são bem parecidas, são semelhantes
semelhantes ao que a gente vai encontrar em uma câmera real, beleza? Espero que vocês tenham curtido essa aula. Se você está vendo ela pelo YouTube, não se esquece de deixar aí o like se você realmente curtiu. Nos vemos então na próxima aula. Aquele abraço, valeu, falou, fui!